MG Inter TV. Oferecimento Favene. Faça pós-graduação Favene. O mercado aguarda por você. E Hospital São Lucas, o único hospital acreditado de Governador Valadares. Meio-dia e 3 minutos, o MG Inter TV desta quarta-feira, 25 de outubro, começa com imagens dessa menininha. Nós vamos apresentar para você Ana Flávia. Aos 10 anos de idade, Ana Flávia já tem histórias para contar, assim como a Inter TV dos Vales, que também comemora uma década de vida aqui na nossa região. Você vai conferir essa reportagem especial e vai ver também. 9 pessoas condenadas é a sentença da Justiça Federal para os acusados da primeira fase da Operação Mar de Lama em Governador Valadares. Jovem é assassinado a poucos metros de casa em Ipatinga. Em Valadares, homem morre no hospital depois de ser atingido por tiros no bairro Vila dos Montes. Será que a situação melhorou no bairro Mangueiras, em Coronel Fabriciano? A resposta está no nosso quadro calendário de hoje. Falta água em Ipaba. Falta água em Guanhães. São as reclamações do quadro Você no MG Inter TV. Estudantes de um distrito de Governador Valadares estão sem o ônibus do transporte escolar. A culpa é dessa ponte de madeira. O problema é quando a gente olha para debaixo da ponte. As toras de sustentação desmontam na nossa mão. Direito do cidadão. Hoje uma advogada aqui no estúdio tira as nossas dúvidas sobre o respeito às leis de proteção ao idoso. Começaram em Governador Valadares as audiências contra a Samarco. População de Ipatinga ganha uma nova unidade de saúde com atendimento gratuito em procedimentos de pequena complexidade. Os detalhes ao vivo. O seu Jornal da Hora do Almoço já começou. Boa tarde. Boa tarde. Qual a semelhança entre uma criança e uma emissora de televisão? A princípio, essa relação pode parecer um pouco distante, parece que não tem nada a ver, mas não no caso da Inter TV dos Vales. Neste ano completamos uma década de presença no leste e nordeste de Minas, sempre mantendo a vitalidade de quem apenas começou uma longa jornada. Nunca nos esquecendo, é claro, da alegria, a verdade e a criatividade típicas de uma criança. Ana Paula, Flávio e Ana Flávia. Há 10 anos era só o casal. Quando a menina veio ao mundo, encheu a casa de alegria. Mas a notícia de que ia ser pai foi uma surpresa para Flávio. A Ana Flávia foi planejada? Não. Veio por bênção de Deus, sem planejamento algum. Já no caso de André, poderíamos dizer que surpresa foi a decisão dele. Um comerciante de sucesso, dono de uma rede de supermercado, de repente ter vontade de ser pai de um negócio diferente e complexo, chamado televisão. Foi uma oportunidade que surgiu no mercado, que tinha uma concessão no Vale do Aço parada, sem estar operando, e foi oferecido para a gente fez o estudo de viabilidade e apostamos no projeto e hoje já está aí. Não é uma preparação apenas técnica ou psicológica. Ser pai, tanto faz se é de uma criança ou de uma emissora de TV, significa gastos, investimentos. Olha, a educação financeira lá em casa, graças a Deus, eu tive. Então, sempre muito controlado. Quando fui pego de surpresa com a notícia de ser pai, realmente eu não estava preparado psicologicamente, mas financeiro. E com a ajuda do Papai do Céu, graças a Deus, foi caminhando dia a dia com muito sucesso. Nós fomos a São Paulo várias vezes, escolhendo equipamento da época digital, porque o digital estava em processo de começar a operar. E já compramos, já era praticamente toda digital, para não ter outro reinvestimento depois em câmeras. Então ela foi projetada ela nasceu já de ponta. Para a época, ela nasceu de ponta. Ela nasceu com equipamento tudo mais moderno da época. Sobre o parto, ninguém melhor para falar do que a mãe. Eu fiquei muito tranquila, né? Não fiquei apavorada em momento algum. Então, assim, foi bem tranquilo o meu parto.
né? Fui muito bem acompanhada, né? Pelos médicos, então foi tudo muito bem e muito emocionante também. Onde estava o pai nessa hora? No corredor, atento. Não aguento ver o parto, né? Senão ia desmaiar, né? Mas estava presente ali, aquela que vai sair, vou acompanhar até o berçário. E aí eu fiquei vigiando 24 horas, presente ali, lado a lado. No caso da emissora de TV, gerada da coragem e do espírito empreendedor de André, o período de gestação durou menos do que 9 meses. Foi uma coisa muito rápida. Quer dizer, foi um período de gestação, assim, um filho que foi gerado em 6 meses. Em 6 meses, muito rápido. Pegamos, metemos de cabeça e colocamos no ar e deu certo. E muita dificuldade no começo, que a gente não era do ramo, mas pegamos pessoas que não tinham conhecimento no ramo e rapidamente ela foi pro ar. O carinho do pai e da mãe fez nascer uma menina que aproveita cada segundo da infância. Ana Flávia lê com a concentração de quem busca conhecimento. Dança com a naturalidade de quem se permite levar pela música, de quem aprendeu o prazer de compartilhar os passos com a prima e parceira nas brincadeiras. Assim como uma emissora de TV, Ana Flávia parece já ter nascido sabendo contar histórias. A mãe da menina pediu para ela ir entregar os doces para a vovó dela. E ela, no caminho, ela estava passeando e ela pensou que um caminho seria mais rápido que o outro. Então ela foi por esse outro caminho. Em julho de 2007, enquanto Ana Flávia nascia em Governador Valadares, em Coronel Fabriciano, Marcelo se via, de repente, no trabalho de um dos parteiros de outro nascimento, o da TV dos Vales. Vindo da imprensa escrita, ele também teve pouco tempo para se preparar, junto com outros profissionais que iriam ajudar a pôr para funcionar a nova empresa. Essa equipe jovem ela foi montada porque a TV ela teve origem em julho, mas até então a gente só retransmitia o sinal, né, da emissora. E não tinha uma programação local. A gente teve a oportunidade de fazer isso por quase 2 meses, né? Então, eram profissionais que vinham de rádio, profissionais que vinham de jornal impresso, alguns já tinham passagem por televisão, mas sem tanta experiência, alguns com experiência para passar para os mais jovens, e foi moldando essa equipe. A gente estava muito empolgado, a gente começou uma TV do zero. Eu não falo do zero, eu estou falando assim de começar a construir fontes, nós começamos a trabalhar dia a dia tentando construir uma TV na região. A então TV dos Vales começou a funcionar no prédio da Avenida Magalhães Pinto, no bairro Giovannini, em Coronel Fabriciano. Era um bebê moderno, com equipamentos preparados para uma novidade da época, a tão anunciada TV digital. Televisão é um veículo de comunicação que precisa buscar maneiras de atrair a atenção e os olhares do público. No fundo, almeja ser a menina dos olhos de uma cidade. Assim como Ana Flávia é a menina dos olhos do pai e da mãe. O que é que uma criança aos 10 anos de idade pode ensinar a uma emissora de TV que também está comemorando 10 anos? Alegria, espontaneidade, verdade e que talvez aos 10 anos seja o momento de deixar para trás aquela roupa que se viu muito bem durante muito tempo. É que uma criança aos 10 anos com essa sabedoria precoce merece roupa nova. E que tal uma roupa bem branquinha, como se fosse uma página aberta, esperando histórias que estão por vir? É como se a InterTV estivesse vestida para uma daquelas festas, como virada de ano, batizado, que celebram a necessidade que a espécie humana tem de se reinventar, de se renovar, renascer. É um renascimento diferente por ser de algo que nem teve um término. É que aos 10 anos de idade pode se trocar não apenas de roupa, uma transformação interior também acontece. Equipamentos novos, móveis, instalações, cenários novos. Uma menina de 10 anos tem um desejo que nem é secreto: continuar crescendo. No mundo das comunicações em constante transformação tecnológica, crescer sem parar é o que deve mover uma emissora de televisão. Há 10 anos, a TV dos Vales nasceu. Há 10 anos, Ana Flávia nasceu. Em uma década, enquanto ela brincava,
o mundo mudava e nós noticiávamos a política. O Ministério Público Estadual deflagrou a 9ª fase da Operação Mar de Lama a partir de colaborações premiadas de investigados em outras fases da operação. A segurança pública, a violência, as enchentes. E a chuva não deu trégua durante toda a manhã. Os incêndios. Agora, existe um outro problema. Toda a estrutura do galpão ficou comprometida. Os acidentes. O acidente foi perto de Teófilo Otoni, ainda em Minas Gerais. A arte, a cultura. Centro Cultural Uzi Minas, em Ipatinga. Palco de apresentações nacionais, estaduais e principalmente regionais. O esporte. Muitas reportagens. É o nosso dia a dia. E veja só como nossa responsabilidade é grande. As crianças de hoje em dia não sabem só assistir aos telejornais. Uma criança são muitas. Dentro delas, nascem personalidades diferentes todos os dias. Leitoras, dançarinas, jornalistas. Ana Flávia, por exemplo, já fez até reportagens. Esse ano, nas férias, a professora pediu pra gente fazer um trabalho. A gente tinha que pedir que era um repórter fazendo uma reportagem de desastre natural. Você fez? Fiz. Como é que foi a sua reportagem? Eu falei que a professora pediu que fosse lugares recentemente. Aí eu falei que de Portugal, que teve que deu fogo lá. Aí eu falei como se fosse uma repórter isso daí. Também falei em outros lugares. E você achou que você foi bem na reportagem, assim, na sua brincar de ser repórter, você achou que você mandou bem? Eu achei, porque até a professora falou que foi bem. Nós somos uma criança, só 10 anos, né, Joana? Verdade, 10 anos. Aí a Ana Flávia, ela já sabe fazer reportagem, a professora gostou, deve ter gostado mesmo, porque a gente viu aí que ela sabe. E a cada dia aprendendo, né? É isso aí. Amanhã, na segunda reportagem da série, vamos conhecer como se deu o desenvolvimento de Ana Flávia e da InterTV dos Vales. Vamos falar da Operação Mar de Lama. Saiu a segunda sentença para os acusados de participação nos crimes de corrupção na Prefeitura e no SAAI, em Governador Valadares. Nessa semana, a Justiça Federal condenou 9 pessoas denunciadas nessa primeira fase da operação. A sentença da Justiça Federal saiu nesta semana. Das 9 pessoas condenadas, uma já está presa. É quem os investigadores apontam como chefe do esquema de corrupção, o ex-diretor-geral do SAAI, Omir Quintino. Ele pegou 2 anos e 6 meses e multa de R$5 mil pelo crime de fraude em licitação. Ele já havia sido condenado em outro julgamento da Operação Mar de Lama pelo crime de desvio de dinheiro público. Além de Omir, foram condenados na primeira fase Juliana de Oliveira Alves, ex-diretora do Departamento de Limpeza Urbana. Ela pegou 5 anos e 4 meses de prisão. Os crimes são corrupção passiva e advocacia administrativa. Vai cumprir em regime semiaberto. Os empresários Djalma Florencio Diniz e Djalma Florencio Diniz Júnior receberam a pena de 7 anos de prisão pelo crime de corrupção ativa. Também vão cumprir em regime semiaberto. José Roberto Ferreira recebeu pena de 3 anos e 1 mês por ter feito a entrega do dinheiro da propina. Schneider Cardoso, ex-procurador-geral do município, foi condenado a 2 anos e 6 meses e multa de R$5 mil por fraude de licitação. Cumpre em liberdade. Marcos Rios, ex-secretário de Serviços Urbanos, e os agentes públicos Rodrigo da Silva Fonseca e Anderson Rafael Ribeiro Santos também foram condenados por fraude em licitação. Essa já é a segunda condenação de Omir Quintino. As penas acumuladas até agora já somam 7 anos de prisão. Dos 9 condenados na primeira fase da Operação Mar de Lama, ele é o único que não vai poder recorrer da sentença em liberdade. A Operação Mar de Lama já está na 9ª fase. Foi desencadeada em 11 de abril do ano passado para combater um esquema de corrupção instalado na Prefeitura e no SAAI. Em outras fases foram investigados vereadores, agentes públicos, donos de cartório, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários, além do dono da empresa valadarense de transporte público e pessoas envolvidas na distribuição de alimentos escolares.
Os advogados dos réus Marco Rios e Juliana de Oliveira Alves disseram que tomaram conhecimento da sentença e vão recorrer. Já o ex-procurador-geral do município, Schneider Cardoso, afirmou que, abram aspas, o juiz federal, sem apresentar justificativa ou prova suficiente, discordou do Ministério Público Federal que pediu a minha absolvição plena por entender o MPF, prossegue Schneider, que após mais de um ano de investigação não encontrou nenhuma prova que indicasse que eu tenha participado de fraudes, estipulando o juiz pena de prestação de serviços à comunidade de acordo com a minha profissão de advogado. Fecham aspas. Schneider afirma ainda que nenhuma pessoa pode responder por atos de outros sem prova de que sabia ou concordava com tais atos. O ex-procurador informou que vai recorrer da sentença. Houve um homicídio ontem à noite em Ipatinga. Foi no bairro Jardim Panorama. Um rapaz de 21 anos morreu com diversos tiros. Hernandes Lucas Pereira estava sentado no meio-fio, perto de casa, quando o assassino chegou de carro e de dentro do veículo mesmo fez os disparos. Essas são informações da Polícia Militar, que informou também que procura pelo suspeito. E ontem mesmo, um pouco mais cedo, no início da noite, também em Ipatinga, um corpo foi encontrado num bueiro. Foi a Polícia Militar quem fez o resgate do corpo depois de receber uma denúncia. Em Governador Valadares, também ontem à noite, um homem foi assassinado no bairro Vila dos Montes. Segundo a PM, 2 homens conversavam na rua quando uma outra dupla que estava de moto passou e o garupa fez os disparos. Um dos homens foi atingido de raspão na perna e até dispensou atendimento médico, mas o outro levou vários tiros e foi levado ao hospital. Era Valdeci Gomes Martins, de 36 anos. Ele chegou a passar por uma cirurgia, mas não resistiu e morreu de madrugada no hospital. Os bandidos que foram identificados pela outra vítima baleada fugiram em direção ao Alpercata. A polícia chegou a localizar os suspeitos, mas a dupla abandonou a moto, os capacetes e fugiu a pé. A seguir tem a participação no Você no MG Inter TV. A reclamação é de falta de água. E as condições precárias de uma ponte de madeira que está prejudicando o transporte escolar em Derripadinha, distrito de Governador Valadares. Agora 12h21. Inter TV dos Vales, tudo bem? Vocês estão lembrados de mim? Sou eu, Marina Campos, que estive por 3 anos aí trabalhando, mostrando o jornalismo da região. Entrei em 2008, logo que a Globo chegou com a programação na Inter TV. Pois é, hoje eu continuo na rede Inter TV, só que no estado do Rio de Janeiro, no interior. Inclusive, neste momento, estou aqui no estúdio do Inter TV Rural, que é bem parecido com o estúdio do Rural aí de Minas, né? A gente leva as informações para o homem do campo todo domingo. E aqui também eu sou chefe de redação. Bom, hoje eu sou casada, meu marido é de Ipatinga, assim como eu, e a minha filha acabou de completar 1 ano. A minha raiz está aí na região do Vale do Aço, pelo menos 3, 4 vezes por ano. Estou dando uma visitinha aí para minha família. Mas eu quero aproveitar esse vídeo para desejar parabéns para a Inter TV dos Vales pelos 10 anos de jornalismo, jornalismo sério, jornalismo de credibilidade que a Inter TV dos Vales faz, assim como a Rede Globo. E dá uma dica para você, continue ligadinho aí na Inter TV dos Vales, vale a pena, viu? Tchau, parabéns! Não precisa muito para viver momentos deliciosos no McDonald's. Todo dia, um clássico por apenas R$ 8,00. Quarta é dia de Big Mac. Você gosta de performance, segurança e tecnologia? Nós também. Por isso, nos apaixonamos por um Volkswagen. Um carro que entrega segurança, potência, economia e inovações que valem muito nas nossas vidas. Negócio que vale Volkswagen. Só neste mês você escolhe bônus de até R$10.000. Taxa zero ou primeira parcela só em dezembro. Confira. Fox 1.6 completo com bônus de R$6.000, taxa zero e saldo em 24 vezes. E Gold completo a partir de R$39.990 e parcelas de R$599. Eu sou o Diego. Eu sou a Sônia. E eu sou o Marcelo. Nós garantimos. Volkswagen vale. Ninguém faz, só o Coelho Diniz. Confere aí. Arroz Flora só R$ 9,80. Macarrão Santa Malha Sêmola 500 gramas só R$ 1,98. Molho tomate tarantela só R$ 1,19. Margarina Quali multigrão só 99 centavos. Manteiga Gardingo é 500 gramas só R$ 9,90. Coelho Diniz, ninguém faz igual.
As péssimas condições de uma ponte de madeira em Derribadinha, distrito de Governador Valadares, estão atrapalhando o acesso de estudantes à escola. O ônibus do transporte escolar não está mais prestando o serviço e os alunos têm de se virar para conseguir estudar. A reportagem é de Alexandre Capiche e Tiago Lopes. O dia nem clareou direito e os irmãos Sileone e Sidlaine já estão prontos para ir estudar. Há quase 2 semanas, eles vão desse jeito, de moto. O problema está na idade deles. Ele tem 14 e ela 15. Além disso, nenhum dos dois usa capacete. Mas isso só está acontecendo porque o ônibus que levava os dois para a escola simplesmente parou de circular. Eu mesmo não tenho meu capacete, não tenho minha carteira, mas eu tenho que sair daqui e andar até onde é que o ônibus me encontra. A moto fica até no sol, porque não tem lugar de guardar. É bem complicado. E é que agora no final do ano é a parte mais importante, né? Que eles dão mais prova, mais trabalho avaliativo. Com isso, o horário de acordar muda e o rendimento na escola também. Devido ao horário de verão e também sair daqui mais cedo. O pai dos dois reconhece o perigo e a irregularidade. As necessidades fazem a gente fazer aquilo que burlar até as leis, né, brasileiras para que resolvesse o problema, né? A gente quer que o filho da gente estuda, né? Eles moram em Derribadinha, distrito de Governador Valadares. Quem não tem moto vai de carona. O neto da Rutileia não tem moto e nem carona. E por isso está sem ir à escola. Ele não tem condição de ir até onde o ônibus está vindo para poder ir para a escola. O que a senhora acha disso? 13 anos de idade? Isso é ridículo. Eu acho que a nossa prefeita tinha que tomar providência, o nosso prefeito tinha que tomar providência. Que na hora dele vir pedir voto, ele veio. Ele veio não, ele mandou que nem vir pedir o nosso voto, ele veio. O ônibus que não está passando no distrito, mas vem trazendo muita dor de cabeça, leva os alunos acima de 13 anos. A Kombi, que transporta os mais novos, consegue chegar até o distrito. Mas o seu Elci alerta que o perigo realmente existe. O que eu vejo lá é o seguinte, o forro dela está todo acabado. Isso aí, mas continua passando carreta de boi aí, passando tudo. Então é difícil, né, a gente falar que não está perigoso, que está, né? Mas dá para passar, por enquanto? Dá. Por enquanto vai dando, né? Foi já. A que não der, eu paro. O problema do distrito é esta ponte aqui. Por aqui passa carro, passa moto, passa caminhão carregado. Só não passa o ônibus escolar. E se a gente vier aqui para baixo, a gente consegue ter uma noção do problema. E se vier um pouco mais para trás, então, a gente encontra um monte de pedaço de madeira bastante deteriorado já. O problema é quando a gente olha para debaixo da ponte. As toras de sustentação desmontam na nossa mão. O caminho até a escola é praticamente todo por uma estrada de terra. E além de encarar a ponte, quem vai de moto precisa passar pelos buracos e enfrentar a poeira. Segundo os moradores aqui do distrito, o ônibus sai aqui deste ponto da estrada exatamente 6h40. Agora são 6h40, a gente chegou aqui e o ônibus simplesmente não está por aqui. Agora, estes dois alunos que sempre vêm até este ponto de moto e deixam a motocicleta aqui, vão deixar o veículo e a gente vai ter que dar carona para os dois. Bom, como o ônibus passou antes do horário, os dois tiveram que pegar carona com a nossa equipe. Mesmo assim, eles chegaram atrasados e perderam o primeiro horário. Hoje, eles tiveram como vir para a escola, mas amanhã só Deus sabe. A Prefeitura de Governador Valadares informou que buscou uma parceria com a companhia Vale para uma reforma da ponte, mas até o momento não obteve retorno. E também abriu um processo de licitação na modalidade pregão para aquisição de pranchões necessários na recuperação da ponte, mas a licitação foi deserta. O que isso quer dizer? Não houve participantes interessados. Aí, diante disso, uma nova licitação vai ser aberta para que o problema seja solucionado. Informou também que, apesar dos danos aparentes, engenheiros da Prefeitura constataram que a estrutura da ponte não foi comprometida, descartando dessa forma a necessidade de interdição. E assim, diz a Prefeitura, como a ponte não está interditada, o município entende que não há por que o serviço de transporte escolar ficar paralisado. E, diante disso, a Secretaria Municipal de Educação vai notificar a empresa responsável
para que retome a prestação do serviço aos estudantes do distrito. A gente continua acompanhando essa história de Derribadinha. E se a solução do problema em Derribadinha está indefinida, Carlos? Em Coronel Fabriciano temos carimbo de resolvido em nosso calendário. Sério? Que bacana. É o meu primeiro resolvido aqui na Inter TV. Então, pois é, fomos pela 6ª vez à Rua Clarindo Alves, no Beco 1, no bairro Mangueiras. E finalmente os moradores e nós também, né, pudemos comemorar. Pela cor clara do cimento, dá para perceber que a obra é nova. Estamos no bairro Mangueiras, em Coronel Fabriciano. O trecho que dá acesso às casas ganhou rampa e escadaria, depois da reivindicação dos moradores. Olha só o antes e depois. Desde setembro de 2015. Na época, a prefeitura disse que estava captando recursos para a construção de uma escadaria com 75 metros. Em 2016, fizemos mais 3 visitas. Na segunda vez, a administração municipal informou por meio de nota que uma empresa tinha vencido a licitação para fazer a obra e a construção da escada começaria até o fim do ano. Então voltamos à rua em dezembro de 2016, mas nada havia mudado. Na 5ª reportagem, em abril deste ano, o que era ruim ficou pior por conta da chuva. A lama tomou conta de tudo. Dona Geralda quase caiu na descida. No dia, o gerente de obras da Prefeitura de Coronel Fabriciano acompanhou a reportagem e deu um prazo de 6 meses para concluir o projeto. Então, nós vamos saber dos moradores que estão aqui reunidos, né, para ver se eles ficaram satisfeitos nessa nossa 6ª visita. Seu Joaquim, o senhor ficou satisfeito? Estou satisfeito, sim, com a obra. Eles fizeram do jeito que a gente falou, pediu para ele. Colocaram, né, a rampa, como o senhor pediu, que queria a rampa, e depois mais para cima a escada. A escada, eles fizeram direitinho. Vou conversar também aqui com a Dona Geralda. Dona Geralda, do jeito que era antes, era muito perigoso, né? Era muito perigoso. Eu caí, eu machuquei uma vez. Meu filho teve que sair de galope comigo. E agora ficou bom, a escada tá boa. A gente não tem perigo mais. Acabou esse perigo. Pois é, o Janaína, para você, né? Também tá bom? Você tá satisfeita? Tô satisfeita porque eu esqueci até de falar, porque quando o Marcos Nunes se candidatou, ele deu prioridade para nós. Aí nós ligamos para ele, que eles marcaram no dia 15 que não vieram começar a obra. Aí nós ligou, entrou no WhatsApp do Marcos Nunes e falou que assim que chegasse viagem, ele ia dar prioridade para nós. E assim ele fez. Do jeito que prometeu para nós, ele cumpriu. Eu posso dizer, né? A gente pode dizer que a obra está concluída ou tem alguma coisa que vocês pretendem que seja feito? A obra está concluída. Está concluída. Então a gente pode então colocar o nosso carimbo, né, de obra concluída. Pode, Geraldo Magelo, que é o gerente de obra? Pode colocar o carimbo, que falta alguns reparos para fazer para melhorar as condições deles aqui, que eles pediu além da obra. Nós estamos assumindo o compromisso de fazer. E estamos entregando essa obra, é mais uma promessa de campanha do prefeito nosso, que assumiu e nós estamos cumprindo. Vamos então bater o carimbo de resolvido aqui também no nosso estúdio, no nosso telão, porque esse barulhinho dá um prazer de ouvir, né? Aí, ó, resolvido, Carlos. Na apresentação é a primeira vez que eu ouço esse carimbo, quero ouvir mais vezes, viu? Então, eu parabéns, também. né? Você também, eu né, Joana, também. aqui no MG Inter TV, primeira edição. Parabéns aos moradores por não desistirem de cobrar o que é direito deles e continuem contando sempre com a nossa ajuda aí no calendário. Isso aí, pode contar sempre, viu? E agora chegou a hora do Você no MG Inter TV. Uma moradora de Ipaba nos procurou para reclamar de um problema crítico, a falta de água há quase 5 dias. Olha só, litros vazios, sem água para encher, mais aqui, ó, não tem água nem para tomar. Olha a situação como o povo de Ipaba estão vivendo aqui, ó. Entramos em contato com a Copasa para saber se existe alguma previsão de solução do problema de abastecimento de água em Ipaba, mas até o momento nós não tivemos retorno. Copasa. Chegaram para a gente também imagens
do mesmo transtorno, só que em Guanhães. Os moradores reclamam das dificuldades enfrentadas por causa da falta de água. E olha que hoje é aniversário da cidade, viu, Carlos? 142 anos, parabéns pelo aniversário, mas... Que presentão, hein? Olha aí, pessoal, como é que minha esposa toma conta da casa desse jeito, sem água? Aí fica difícil, ó, tudo bagunçado e dia sem água, um dia sim, um dia não. Aí a gente pede ajuda à imprensa aí. Obrigado aí, pessoal, da Inter TV. Contamos com a ajuda de vocês. Nós é que agradecemos a confiança, nós não conseguimos contato com a Prefeitura de Guanhães, deve ser pelo fato de ser aniversário da cidade, né? Deve ter a ver com isso, ponto facultativo, alguma coisa parecida. Então a gente continua cobrando nessa situação lá da Prefeitura de Guanhães. Olha, e por falar em falta de água, o abastecimento de água no bairro Ilha dos Araújos, em Governador Valadares, está interrompido para fazer reparos na rede que se rompeu na Avenida Rio Doce. A previsão é de que o abastecimento seja normalizado até às 5 da tarde de hoje ainda. Água, né? É o assunto do momento, né? Vamos para a previsão do tempo, então. Imagens de Ipatinga, tem água aqui, né? Não tá, tem nas nuvens. Vamos ver se vem chuva para Ipatinga. Máxima de 37 graus, mas não tem previsão não, tá, gente? Mesmo com as chuvas aqui, nós não temos previsão de chuva para Ipatinga. Previsão de chuva apenas no Triângulo Mineiro. Nas outras regiões, a quarta-feira deve ficar com céu nublado o dia inteiro, Joana. Vamos então conferir algumas temperaturas em cidades da nossa região. Olha, em Goiabeira, máxima de 31 graus. 37 em Belo Oriente, Ataleia 40 graus, calorão, e em Guanhães 33 graus, Guanhães que é aniversariante do dia, né? É isso aí, muito calor também lá na cidade de Guanhães. Agora vamos para imagens de Governador Valadares. Olha só, nuvens estão aí, até bastante densas e escuras bem lá perto da Ibituruna, né? 34 graus, a previsão de máxima hoje 34 graus. Mas não tem previsão de chuva não, né, Joana? Não tem previsão de chuva não. Vamos aguardar quem ficar sabe na amanhã. torcida. Quem sabe amanhã. Vamos para o intervalo agora, né? Isso aí. A seguir, população de Ipatinga ganha uma nova unidade de atendimento gratuito de saúde. E ainda nesta edição, você vai ver que começaram as audiências judiciais contra a Samarco em Governador Valadares. Agora, 12h35. Meu nome é Jonathan Santos, sou repórter cinematográfico na TV Globo Brasília. Nós estamos aqui no Palácio do Planalto, é um dos lugares que a gente faz cobertura diariamente, mas eu já fiz parte da equipe da Inter TV dos Vales. Trabalhei com vocês aí bem no início, uma equipe forte de jornalistas competentes, uma equipe dedicada, e eu tenho o maior orgulho de ter feito parte dessa equipe. Queria desejar para vocês aí feliz aniversário, 10 anos de trabalho com a comunidade, ajudando a população do Vale do Aço, e desejar vida longa. A TV foi muito importante para mim e continua sendo, porque a minha família está nessa região. Então, parabéns, que venha muitos e muitos anos, e vida longa Inter TV dos Vales. Um abraço. Ninguém faz, só o Coelho Diniz. Confere aí. Sabonete Nivea só 99 centavos. Fralda Mili Jumbinho só 9,90. Uva Thompson ou Crimson sem semente 250 gramas só 2,98. Tomate, cebola, banana, caturra, cenoura, beterraba ou batata doce só 1,78 kg. Coelho Diniz, ninguém faz igual. Esse é o seu tempo. Tempo de realizar. De ter uma picape em que dá pra confiar. Estrada 1.4, conversões a partir de 37.900 para produtor rural e CNPJ. Consul, qualidade do campo para a cidade. Arroz carrijo 8,99, tomate 1,98, ovos brancos com 30, 6,99, patinho friboi 14,90, omo 1 quilo 6,98. Consul, quem passa aqui, passa bem. A população de Ipatinga ganhou uma nova unidade de atendimento de saúde. É o ambulatório do curso de medicina, instituição que vai prestar atendimento gratuito em procedimentos ambulatoriais. A nova unidade fica no bairro Veneza 1. Então, ao vivo, nós vamos conversar com Farley Vasconcelos, que vai dar as informações para a gente.
Farley, boa tarde. Quais os atendimentos que os moradores vão ter aí no Veneza 1? Boa tarde, Farley. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Joana. Então, os moradores podem ser atendidos nas áreas de clínica médica, pediatria, urologia, ginecologia e obstetrícia, psiquiatria e cirurgia ambulatorial. Bom, para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui em nosso estúdio o doutor José Carlos de Carvalho Galinari. Obrigado pela presença. Pois não, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui representando a Faculdade de Medicina. Essa nova unidade já está estruturada para fazer quantos atendimentos por mês? Essa nova unidade, inaugurada no dia 23 agora, já está em funcionamento. Ela está apta a atender em torno de 1.100 a 1.200 atendimentos mês, o que dá mais de 10 mil atendimentos ano. E aí quem é que pode procurar por esses atendimentos? Esse atendimento, a princípio, ele está sendo agendado por demanda espontânea na própria unidade. A Avenida Macapá 250, no bairro Veneza, aqui em Patinga. E aí os interessados, eles têm que levar qual tipo de documentação? Em um momento próximo aí, a intenção já está bem avançada as conversas, para ela integrar-se à rede municipal de saúde de Patinga, né, onde vai ser integrada a rede, podendo atender munícipes de Patinga e de outros municípios conveniados com a Faculdade de Medicina. Então, até então, não há aí o atendimento via SUS, planos de saúde? Não, o atendimento é a todo cidadão, a todo munícipe, independente de... Ele é gratuito, né, a toda pessoa que buscar lá. É de se ressaltar que o atendimento é prioritariamente eletivo, programado. Lá não é para atendimento de urgência e emergência, mas é para atendimento programado nas áreas especificadas das clínicas ofertadas aí, né, das clínicas básicas, clínica médica, pediatria, ginecologia, obstetrícia, e, doutor, clínica cirúrgica. Né? E como é que essa unidade está estruturada? Ela está estruturada com todos os recursos humanos, materiais, né, e físicos, né, para prestar um bom atendimento médico. É claro, é uma unidade de ensino e de prestação de serviço. Só reforçar, então, o horário de funcionamento? O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 8 às 16 horas. Lembrando que tem que fazer um cadastro. Tem que fazer um cadastro, levar um documento né, de identidade para fazer o registro do prontuário do paciente. Só reforçando então o endereço, o ambulatório fica na Avenida Macapá, número 250, no bairro Veneza. Isso, esperamos que todos que possam lá ser atendidos, estejam atendidos com atenção, com ética, com humanismo, que é o ideal da faculdade, nós sempre ensinamos. Isso aí, obrigado pela entrevista. Joana e Carlos, volto com vocês. Boa tarde. Obrigada, Farley. Obrigado, Farley. Começaram em Governador Valadares as audiências contra a Samarco. O presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, na cidade, fez um balanço do juizado de conciliação. Das 105 audiências feitas no primeiro dia, apenas 4 terminaram com um acordo entre as partes. O representante da Ordem dos Advogados do Brasil explicou que o motivo pode estar nos R$1.000 oferecidos pela Samarco, que é o mesmo valor do PIN, Programa de Indenização Mediada. A quantidade de acordos foi pequena exatamente porque refletiram exatamente o valor que está sendo oferecido no plano de indenização mediada. Então, quem optou pelo plano de indenização mediada, que era R$1.000, fechou administrativamente. Quem não aceitou, optou por fazer o processo judicial, esperou até esse momento, não aceitaria, por questões óbvias, o mesmo valor de R$1.000. Muitas pessoas que entraram com ações contra a Samarco não estão comparecendo às audiências. Nesses casos, o processo é extinto e a pessoa pode ser multada. Mesmo assim, um novo processo pode ser aberto. A entidade esclarece que, com a suspensão temporária dos processos na Justiça Comum, a população deve aguardar a decisão do Tribunal de Justiça, mas a OAB garante que esses processos vão ser julgados. Quem não aceitar a proposta de R$1.000 vai ter que esperar mais um pouco. O processo é encaminhado ao juiz para a sentença, que pode demorar até 1 ano. Até novembro do ano que vem podem ser propostas ainda as ações, tendo em vista que a data do evento danoso foi em novembro de 2015. O não comparecimento à audiência gera a contumácia, o que implica na extinção do processo, a pessoa teria que ajuizar novamente a ação. Então, nesse caso, a OAB orienta as pessoas, os clientes, que procurem seus advogados para que não percam essa oportunidade de participar da audiência e não serem penalizados também com uma possível multa aí de cerca de R$231.
A seguir, Direito do Cidadão, aqui no estúdio, uma especialista tira as nossas dúvidas sobre o direito do idoso. E ainda um bate-papo com o cantor e compositor ipatinguense Yuri Luna, que ficou em segundo lugar no concurso Viola das Gerais. Agora 12h43. Até já. Ninguém faz, só o Coelho Diniz. Confere aí. Arroz fora só R$ 9,80. Macarrão Santa Amália Sêmola 500 gramas só R$ 1,98. Molho tomate tarantela só R$ 1,19. Margarina Quali multigrão só 99 centavos. Manteiga Gardingo é 500 gramas só R$ 9,90. Coelho Diniz, ninguém faz igual. Vem cá, que tal fazer uma graduação ou pós-graduação à distância? Diferenciado, sem ter que pagar mais por isso. Então estude na Uninter. São mais de 160 opções de cursos com muita qualidade que cabe aí, ó, no seu bolso. Aqui você tem a liberdade de estudar quando e onde quiser no seu notebook, celular ou em um polo perto de você. Quer saber? Na Uninter, o seu tempo rende e você aprende muito mais. Inscreva-se já em uninter.com. É o maior centro universitário do Brasil. Chegou a quarta biruta do Tia Teca Hipermercado. São preços de enlouquecer. Leite Quatá 1 litro, R$ 1,89. Carne a 100 kg, R$ 8,98. Mussarela Lacbon quilo, peça pedaço, R$ 13,80. Vem pra quarta biruta do Tia Teca. Em outubro é comemorado o Dia do Idoso, uma data para reforçar a importância da valorização daqueles que já estão na terceira idade. Os idosos contam até com um estatuto próprio, mas mesmo assim ainda é comum desrespeito aos direitos dessa faixa etária da população. E a gente tem que pensar que a gente está envelhecendo, nós vamos ser idosos também, né? Por isso, hoje o tema da nossa coluna Direito do Cidadão é Direito do Idoso. Nosso direito daqui a algum tempo. É verdade. Aqui com a gente mais uma vez, a advogada Teodolina Batista. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, obrigada. Boa tarde. 13 anos já está fazendo o Estatuto do Idoso, né? Mudou muita coisa nesses 13 anos? Bastante. Evoluímos e dentro dessa perspectiva, o objetivo é garantir maior dignidade à pessoa humana, independente da faixa etária, notadamente na terceira idade. Afinal de contas, alcançar e conquistar a terceira idade é um triunfo, um privilégio. A vida só nos traz duas veredas. Ou nós temos o privilégio de envelhecer e nos tornarmos mais maduros e experienciados, ou então, infelizmente, no caso, não viver. E a morte nem sempre, né, no caso, é considerado o melhor caminho. Afinal de contas, a vida vale a pena. É verdade. Então, a gente pode dizer que temos motivos para comemorar Muitos. Nesses 14 anos. Com certeza. São 14 anos de celebração, de conquistas, de novos direitos. Afinal de contas, as questões referentes à saúde em potencial, no que se refere aqui ao direito de um tratamento domiciliar, as pessoas que estão acamadas, as pessoas acima de 60 anos, o SUS tem o dever de estar fornecendo o home care, um atendimento em casa, com médicos, com enfermeiros, com fisioterapeutas, e os planos de saúde têm também, nesse sentido, o mesmo dever. Temos também a possibilidade de medicamentos de graça, medicamentos de uso continuado, daí a importância de que as pessoas, ao estarem passando por uma determinada consulta médica, seja na rede pública ou privada, solicite que conste nos receituários que aquele medicamento é de uso continuado, ou porque é hipertenso, ou porque tem diabetes, etc. Importante também salientar o direito ao acompanhante, antes, durante e depois, seja de uma consulta médica, seja de uma internação. Esse acompanhamento, ele é um direito, afinal de contas, a pessoa se encontra fragilizada e é necessário que ele tenha ali um representante legal para defender os seus direitos. Vamos ver então as perguntas que estão chegando, né, que chegaram para a gente de casa sobre esse assunto, direito do cidadão, direito do idoso. Primeira pergunta vai aparecer aqui na tela para a gente. O Cláudio Almeida de Ipatinga. Meu pai, falecido há 17 anos, recebia 2 aposentadorias por idade e tempo de serviço. A minha mãe, como pensionista dele, desde então, sempre recebeu apenas um salário mínimo. É possível e viável solicitar a revisão do cálculo da pensão dela? Entrou um pouquinho no direito previdenciário, mas dá para responder? Com certeza. Afinal de contas, o direito previdenciário traz uma intimidade muito grande com o direito do idoso. Nesse sentido, o que nós temos é o fato de que são exatamente 2 pensões, 2 benefícios previdenciários. Terá que ser analisado se esses eventuais benefícios são
referência a uma previdência pública ou se seria uma previdência privada, se haveria com relação à mãe, né, do Cláudio, uma possível questão que a impediria de estar somando esses benefícios. É importante que essa hipótese que foi colocada de uma possível revisão também seja avaliada, porque, em geral, o processo de revisão é um processo necessário para colocar esse direito em uma dimensão justa, mas também é importante salientar que estão acontecendo diversas mudanças ao longo do tempo no que diz respeito ao direito previdenciário. Os detalhes poderão ser, certamente, no caso, tratados por um especialista na área previdenciária, tá certo? Teodorina, a gente falou aí dos benefícios, né, que muita coisa mudou e avançou nesse tempo, nesses 14 anos, mas ainda há muita coisa para avançar, né? Está caminhando ainda, tem muito assunto em relação a esse Estatuto do Idoso que ainda pode melhorar. Deixa eu aproveitar a sua pergunta, por gentileza, Joana, porque tem a pergunta aqui do João Antônio, de Governador Valadares, ele quer saber o seguinte: é verdade que pelo Estatuto do Idoso, quem colocar o pai ou a mãe no asilo pode ser taxado de criminoso? Isso é importante, inclusive seria a minha resposta, coincidentemente, um dos aspectos mais importantes é evoluirmos esse conceito de dignidade da pessoa humana e de afetos, né, à pessoa idosa em família. Em uma das pesquisas desenvolvidas na Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce, na FADVALE, mostrou-se que o âmbito de maior violência e desprezo contra a pessoa idosa, lamentavelmente e incoerentemente, é na família. Muitas pessoas imaginam que, porque estão dentro de uma rotina um pouco mais exaustiva, podem levar os pais, as mães, né, avós, para uma entidade de longa permanência, antes chamada de asilo. A lei proíbe no artigo 98. O idoso ele tem, assim como a criança ou adolescente, o direito à convivência familiar, o direito ao afeto. O STF, há algum tempo, julgou uma decisão no sentido de que os pais, as mães que abandonam filhos poderiam ser condenados a pagar uma indenização por abandono afetivo. Hoje caminha-se na mesma direção, um abandono afetivo no que diz respeito à pessoa idosa. É necessário fazer um apelo para que os afetos com relação aos nossos idosos, para que o apelo no sentido de que também o afeto às pessoas, independente da sua idade, sobretudo na maioridade, realmente possa ser desenvolvido e nutrido. Nós vivemos um tempo de relações muito líquidas. Zygmunt Bauman fala da modernidade líquida, e é importante nós entendermos que os afetos são certamente a supremacia das civilizações. Tá? As famílias precisam estar atentas, porque muitas vezes o nosso olhar é no sentido de ter pressa de denunciar uma eventual violência sofrida em uma agência bancária, diante de uma lotação pública ou em eventual segmento social, e nós nos esquecemos que nós também, dentro dos nossos lares, temos o compromisso do amor com as pessoas idosas. Afinal de contas, tá? O livro sagrado, né? No caso, a Bíblia nos ensina algo precioso, que, na realidade, com os idosos está a sabedoria e na longevidade o entendimento, e que diante dos idosos, nós, civilizações, deveríamos nos levantar, ou seja, colocar, no caso, o melhor de nós. Tem mais uma pergunta aqui, né, que está chegando para a gente, vamos lá. Gostaria de saber por que aqui no Brasil nem a própria Justiça respeita o direito dos idosos. Tem um processo tramitando na Justiça Federal contra o INSS desde maio de 2010. Nós já estamos em outubro de 2017. No próximo dia 10 faz 7 anos e meio de tramitação do processo. Eu já tinha 60 anos quando dei entrada no processo. A pessoa não quis se identificar. De fato, no caso, é lamentável como que a morosidade processual é certamente um dos grandes motivos de violação dos direitos humanos, dos direitos da pessoa. E, por incrível que pareça, muito bem pontuado. Nesse caso, a violação se dá por aquela instituição, o poder que deveria, no caso, consagrar a justiça, que é o Poder Judiciário. Certamente existem uma série de implementações, né, que precisam ser elaborados e, de alguma forma, criados para que o judiciário se torne mais célere. Essas iniciativas estão sendo, no caso, tomadas através de PJE e outros mais. Mas a boa notícia é que a esperança, ela surge quando agora em julho houve, no caso, a sanção de uma nova lei criando a prioridade especial para a pessoa idosa. Antes a prioridade era para pessoas acima de 60. A partir de julho a prioridade é especial. As pessoas acima de 80 anos terão prioridade acima das de 60. Então, o processo da prioridade especial dos acima de 80 receberão, no caso, também, nesse sentido, uma atenção muito mais especial, tá certo? Então, a gente pode envelhecer tranquilo. Com certeza, essa é que é a nossa meta e com qualidade, né? Vamos torcer para que funcione tudo isso aí. Muito obrigado. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Obrigada e parabéns aí também pelos 10 anos da Inter TV, que tem feito um excelente trabalho de cidadania. Obrigada. Muito obrigado.
Bom, e no último fim de semana teve a final do 5º Festival Viola dos Gerais, promovido pelo Instituto Cultural e Artístico Viola dos Gerais, em parceria com a InterTV. Foram 19 canções da competição. Em primeiro lugar ficaram Delcio e Denilson, do norte de Minas, com a música Voltar para Gerais. Em segundo lugar ficou quem? O ipatinguense Yuri Luna, com a música Quando Chega a Noite. Isso aí, o repórter Farley Vasconcelos bateu um papo com ele sobre a participação no festival. Bom, foi a terceira participação do Yuri Luna no concurso Viola das Gerais. Também participou junto com o amigo, companheiro aí de estrada, o Matheus da Viola, amigo de infância, inclusive. E eu queria que você contasse um pouco de como que foi a sua participação nessa última edição agora do concurso. Sim, primeiramente cumprimentar todos vocês. E realmente foi mais um festival muito emocionante. Terceira vez que eu estou participando deste mesmo festival. A segunda colocação e uma viola como parte de uma premiação. Parece que essa viola já estava preparada lá para mim, ó. Essa viola aqui vai ser do Yuri. E em segundo lugar, quando eles anunciaram, os dois luthiers chegaram com a viola, muito felizes em saber que eu tinha recebido essa viola. E falaram para mim cuidar dela com muito carinho. Pode ter certeza que ela está em boas mãos. Vamos ver um pouco então da música que foi premiada no concurso. Vamos lá, Matheus da Viola. Quando chega a noite. Mas quando chega a noite, eu pego a minha viola, eu ponteio, ela chora de tanta emoção. O céu todo estrelado, a lua iluminando o chão, eu fico observando as maravilhas do sertão. Bacana demais. Muito obrigado. Farley Vasconcelos para o MG InterTV, primeira edição. A música é boa, deu vontade de dançar. Deu vontade mesmo. Parabéns pro Yuri. Essa edição termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira. Amanhã a gente está de volta. Boa tarde para você. Até amanhã. Boa tarde. Tchau. MG InterTV. Oferecimento Favene. Faça pós-graduação Favene. O mercado aguarda por você. E Hospital São Lucas, o único hospital acreditado de Governador Valadares.